Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9.1. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Mateus, v. 5. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus, v. 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e aquele que matar merecerá ser réu no juízo final. Mas eu vos digo que qualquer um que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser réu no juízo, que aquele que disser ao seu irmão, raça, merecerá ser réu no conselho, e aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, v. 21, 22. A raiva e a cólera são imperfeições que nos inibem muitas virtudes. E quando Jesus condena estes dois vícios, podemos observar e compreender a grandeza da pacificidade. Ser pacífico, antes de tudo, não é ser passivo. O passivo deixa as coisas acontecerem, sem se interessar, sem se intrometer, diferentemente do pacífico, que toma decisões e é firme quando necessário, mas sempre agindo com paciência e caridade. Observemos o exemplo do Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando necessitava era austero e firme, porém sempre pacífico e manso. Jesus nunca ofendeu a ninguém, e quando ofendido, oferecia a outra face, isto é, devolvia todo o mal, fazendo o bem, demonstrando através do exemplo, que a caridade é paciente e indulgente. A cólera e a raiva são imperfeições contrárias às leis de amor, logo, condenadas por Jesus, uma vez que as leis de Deus têm como base a caridade. A caridade é rodeada de paciência, indulgência, compreensão, perdão. E aquele que sequer pensa com raiva, vai contra todas estas virtudes e, portanto, contra a vontade do Pai. Assim, ser pacífico é, antes de tudo, ser paciente com a ignorância. É ser indulgente com o erro. É compreender as atitudes em vez de julgá-las. É perdoar o mal-intencionado, por desconhecer as leis que regem o universo. Vamos observar um trecho do livro Jesus no Lar, no capítulo 17, em que o Cristo explica aos seus apóstolos o que é ser pacífico. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do Mestre, inquiriu, loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé, nos momentos graves de luta e sacrifício, serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu, de imediato. Vagueou o olhar, através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou, calmo: enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se máscara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um, de conformidade com os seus méritos e necessidades e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral e, de olhos fitos, agora, nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Assim,
passamos a enxergar que o verdadeiro pacífico é aquele que carrega as virtudes cristãs no coração, e não aquele que foge às lutas do dia a dia. Mansos são aqueles que, em vez da raiva, praticam do perdão a ofensa, oferecendo a outra face. Pacíficos são aqueles que, em vez do julgamento, se põem no lugar do próximo, com compreensão e indulgência, sem aceitar os absurdos e os abusos, mas também devolvendo o mal com o bem. Mansos são aqueles que com paciência se doam diariamente em prol do ensino cristão, através do exemplo, ensinando as virtudes sublimes. Pacíficos são aqueles que já não mais possuem o egoísmo no coração, e praticam as leis de amor e caridade. Portanto, mansos e pacíficos são os cristãos. Os discípulos de Jesus, aqueles a quem tentamos seguir os passos. Ainda, para nosso estado evolutivo parece muito utópico uma vida sem egoísmos, uma vida sem raiva, uma vida sem perder a paciência em uma única ocasião, uma vida de perdão, uma vida com Jesus. Porém, esse é o caminho que trouxe a luz do mundo, essa é a verdade ensinada pelo Filho do Homem, e essa é a vida cristã que devemos ao menos tentar, para um dia sermos dignos de herdar a terra. Uma vez que a terra também está sujeita às leis de progresso do universo, um dia, deixará suas manchas de provas e expiações, causadas pelos nossos pensamentos e atos na violência e nas injúrias, para um dia crescer como planeta de regeneração e posteriormente planeta feliz. Assim, os pacíficos e os mansos herdaram a terra, pois terão o merecimento e a permissão divina de aqui estarem quando o orbe for um lugar menos infeliz. Os mansos e pacíficos herdaram a terra, pois já não será mais um lugar de injúrias e violências, e para isso, se faz necessário o comportamento cristão, o trabalho íntimo de cada um, a reforma profunda de nosso ser e de nossos sentimentos, evoluindo de ególatras, para caridosos, de materialistas, para cristãos. Pois todo aquele que mesmo crendo em Deus, ainda apresenta traços egoístas, vaidosos e orgulhosos, vive preso no materialismo enraizado na sociedade. Aquele que verdadeiramente se preocupa com a vida futura, jamais irá se ocupar de futilidades da vida passageira, jamais permitirá ser dominado pelos sentimentos e gozos inferiores, e estará em constante trabalho e aprendizagem para desenvolvimento de novas virtudes em busca de viver com Jesus. Vamos observar, para finalizar os estudos, duas mensagens de Emmanuel. Extraído do Livro da Esperança, capítulo 22. Amenidade. Surgem, sim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação, diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença, se algum companheiro falhou, involuntariamente, na obrigação, pensa nas horas difíceis, em que não pudeste guardar fidelidade ao dever. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade, todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Conquanto se nos imponha dias de franqueza e esclarecimento, é possível equacionar, harmoniosamente, os mais intrincados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias, chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança. Guardar o silêncio, quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Reformador, Agol 1953, p. 180. Mansos de coração. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico,
foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro, a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos, entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor, arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo, no silêncio do chão. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro, com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos, e, um dia, todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico da bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos, aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício, em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à divina luz.